Boa noite, boa noite, boa noite, galera. Quem quer conversar um pouco comigo sobre tecnologia, trabalho, o que vai acontecer daqui para frente desse mundo de dados, tecnologia da informação, chega aqui no palco. A gente vai fazer isso em forma de bate-papo. Eu vou primeiro fazer uma introdução, entregar uma ferramenta analítica para vocês e depois vou abrir para a gente fazer um bate-papo aqui, porque a minha intenção é também ouvir um pouco de vocês que estão vivendo esse mercado de trabalho, como vocês estão vendo essa questão do futuro que está se transformando. Durante toda a minha apresentação, eu vou usar uma forma de visualizar e eu queria convidar vocês para lerem o QR Code lá, porque vocês vão acessar automaticamente uma plataforma analítica, que vocês vão navegar em todo esse conteúdo que eu estou deixando aqui para vocês. Vocês vão conseguir navegar nas tendências, nos dados e vão entender essa questão das oportunidades de trabalho, podendo navegar nelas. Durante a apresentação eu vou mostrar como isso acontece. Eu não vou navegar na ferramenta aqui com vocês, mas como a gente vai estar falando sobre o futuro do trabalho, eu acho que é legal vocês entrarem na plataforma e navegarem ali. Eu sei que a internet aqui é um pouquinho carregada, mas eu acho que vale a pena para fazer uma exploração aí, tá? Dito isso, meu nome é Ricardo Capra, eu sou o fundador do Capra Institute for Data Science. A gente é um instituto internacional com base nos Estados Unidos, Europa e no Brasil. Aqui, junto comigo, a gente sempre traz um time aqui para campus, então está o Júlio e a Ellen lá no fundinho, lá com a gente. Eles também vão acompanhar, estão nas sessões que estão acontecendo aqui dentro de outros momentos. Vão lá acompanhar os workshops também, todo final de semana, né? Até domingo vocês estão aí, né? Então, é legal acompanhar os workshops de trabalho efetivamente, tá? A gente tem uma coisa muito legal também acontecendo, tá? Eu até não separei um slide para isso, mas aqui do outro lado da rua a gente tem um planetário, né? A gente está instalando no planetário uma coisa que a gente chama de Data Sky. É uma navegação através de dados que ele vai ficar dentro do planetário exposto, junto com as exposições do planetário. Então é legal porque a gente está misturando dados dentro de arte de uma maneira muito legal, tá, gente? Eu, como muitos de vocês aqui, tá, comecei a empreender muito cedo, tá? Eu comecei a empreender na área de tecnologia da informação muito cedo e tive acertos e erros durante essa jornada. Mas uma das coisas que eu aprendi durante essa jornada é que tem mudanças drásticas que acontecem que a gente não consegue perceber porque a gente está sendo atropelado pelo mundo do trabalho, ou pelas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, ou pelo ChatGPT, tentando acompanhar o que está acontecendo com o ChatGPT, e a gente é atropelado pelas coisas. Esse relatório que eu vou mostrar para vocês, a gente chama ele de diagnóstico de mudança. Por que ele é um diagnóstico de mudança? O nome dele é Data Thinking, ele é um diagnóstico de mudança do que está acontecendo dentro do nosso mundo, dentro do mundo do trabalho de uma maneira geral, e como ele está nos afetando. Então eu vou navegar com vocês em 10 mudanças que aconteceram ao longo dos últimos anos, e o que elas significam. Quando a gente olha para elas, elas parecem no primeiro momento tendências. Parece que isso é uma coisa futura. Mas em cada um dos casos eu vou mostrar para vocês que isso está acontecendo agora. E está afetando o trabalho de vocês nesse exato momento. Como eu comentei, tá? Se vocês quiserem, durante a apresentação, fazer a navegação no próprio radar junto comigo, fiquem à vontade, tá, pessoal? Bom, inclusive, mostrando aqui, logo que vocês entram nele, tá? Tem um como navegar ali, que ajuda vocês a fazer toda a navegação. Mas eu queria logo entrar nos itens e a gente ir explorando eles. Eu vou contando eles, explorando cada um dos itens aqui, para ir mostrando como eles vão afetar e o que isso significa, tá? Ele tem um formato de radar, tá? Ele é produzido dentro de uma das nossas parcerias, dentro da Envisioning, e vocês navegam como um radar nele de tecnologia, tá? E cada um dos itens, ele é seguido por artigos e casos de uso que demonstram como aquilo está afetando o mundo, tá? Então, só para vocês terem aí uma noção de funcionamento do radar, tá? São 10 itens, como eu comentei, que eu vou passar com vocês. Alguns eu vou passar mais rapidamente, outros eu vou explorar e dizer como que ele está afetando agora, efetivamente, o trabalho.
E eu vou começar logo com eles aqui, então não vou ficar explorando essa lista tanto aqui, tá? O primeiro deles é sobre um momento que a gente está vivendo, onde até agora a gente falava de um profissional que a gente chamava de data driven. Todas as pessoas dentro do mercado de trabalho estavam precisando se adaptar para lidar com dados todos os dias dentro das empresas. Esses profissionais eles foram se modificando, aprendendo a lidar com ferramentas de analytics, de BI, ferramentas de tecnologia dentro do dia a dia. E isso foi se modificando ao longo do tempo. As empresas foram se modificando e se adaptando para fazer o que a gente chama de self-service analytics. Só que teve uma mudança nesses últimos 2 anos que ela é muito forte, 3 anos que ela é muito forte. E a gente está chamando ela de AI-driven porque surge um novo profissional. Um profissional que ele não é orientado por dados mais, ele é orientado por inteligência artificial. Ah, como assim, Capra? Um profissional orientado por inteligência artificial? Vocês já encontraram esse profissional no dia a dia de vocês e não perceberam que isso estava acontecendo? Todos vocês já andaram e andam constantemente de transporte por aplicativos. A pessoa, o motorista, a motorista do transporte por aplicativo é um profissional AI-driven. Todo o trabalho desse profissional é orientado por inteligência artificial. Nenhuma função, nenhuma rotina de trabalho dele não passa por inteligência artificial. Da rota que ele vai fazer, passageiro que vai pegar, recompensa financeira, relacionamento com a própria empresa dele, o jeito que ele se relaciona com a empresa dele é via chatbot. Então ele fala com a própria empresa via chatbot. E toda a interação dele, desse indivíduo, é com inteligência artificial. Não tem nenhum indivíduo humano ao redor dele no trabalho dele. Digo até mais que isso, tá, gente? Se vocês encontraram ou entraram num transporte por aplicativo nos últimos dias e não deram um oi, não se relacionaram, não deram bom dia para essa pessoa, significa que vocês podem ter eliminado a única chance dele ter uma relação humana com outra pessoa. Porque o resto das interações desse indivíduo, é somente com máquina, só com inteligência artificial. O próprio mapa, o deslocamento que ele faz, não é uma orientação por dados, porque a recomendação é tão forte por inteligência artificial que ele já não tem mais a liberdade para escolher isso. Então, sim, tem um risco atrelado dentro disso, de a gente começar a entrar dentro de mercados de trabalho e não estar percebendo que a gente está dentro de uma roda automática. Ah, aí vocês vão dizer assim, Capra, mas isso aí é dentro de um mercado específico, né? Vamos para outro lugar, bancos. Talvez vocês tenham precisado falar com algum gerente de banco ou algum atendente de banco para pedir limite de crédito. Quando vocês fizeram esse diálogo, essa pessoa pegou um aplicativo ou uma tela e fez uma consulta. Ela não decidiu nada. O atendente, o supervisor que estava na frente de vocês não tomou uma decisão. Na verdade, é uma série de algoritmos, sistemas de inteligência artificial que disseram, fulano de tal tem acesso a tal limite de crédito ou não. Na verdade, essa função dos algoritmos da inteligência artificial rodando ao nosso redor, a gente não percebe que está mudando o nosso próprio papel dentro do ambiente de trabalho. É óbvio que eu estou indo para um lado, primeiro, de demonstrar que já está acontecendo em todos os lugares, mas a gente precisa fazer uma marcação muito óbvia, né, gente? É óbvio que trabalhar com inteligência artificial vai facilitar a nossa vida. Né? Na hora de produzir um código, um software, um programa, eu utilizar um assistente de inteligência artificial, é óbvio que é um potencializador. E quem não estiver trabalhando com esses assistentes, vai ficar para trás. Porque é óbvio que a gente tem que ter um suporte com uma mais velocidade, inteligência aumentada, com a questão da inteligência artificial que está ao nosso redor. Então, é inevitável que todos nós nos tornemos, de alguma forma, profissionais orientados por inteligência artificial. Isso gera alguns impactos muito importantes, tá? A gente sempre separa, dentro da análise, esses 3 tipos de impacto, tá? Ou ele é um impacto econômico-organizacional, mais voltado à empresa, à economia, político-social, ou formativo-educacional. Como vocês podem ver, AI-driven, ele tem uma necessidade, ele tem um impacto maior no formativo educacional. Todos nós vamos precisar lidar com isso, ou ter consciência que está acontecendo conosco no nosso trabalho aquele negócio.
E é isso que a gente acaba, às vezes, não notando, tá, gente? Para cada um desses itens que eu vou trazendo, eu vou trazer um infográfico que demonstra o que isso significa, tá? Isso também está lá dentro, vocês conseguem navegar, ele está dentro do relatório. E aqui no infográfico eu só estou mostrando para vocês o seguinte, tá? Isso é uma evolução. A gente saiu da negação dos dados, passou pela curiosidade, passou pela experimentação, se sentiu seguro olhando e trabalhando com dados. Então, muitos profissionais se tornaram orientados por dados. Agora, a gente está vivendo essa era dos profissionais orientados pela inteligência artificial. Então, ela é uma evolução natural, não é uma inovação, não é algo novo, não é uma ruptura. Ele é uma evolução natural dentro de uma linha de tempo, tá, gente? Um ponto importante aqui, tá, é que as pessoas, as organizações, as empresas, profissionais das empresas perguntam, tá, mas eu preciso passar por todas as etapas? Não necessariamente se precisa passar por todas as etapas. Eu dei o exemplo agora dos profissionais como o atendente do banco ou um profissional como o motorista de aplicativo, que não necessariamente eles passaram pela fase data-driven, eles foram inseridos dentro de um sistema onde a inteligência artificial já estava inserida. É óbvio que aqueles que passam pelo processo, eles têm mais consciência, porque aí tu sabe de onde vai os dados, para onde estão indo aqueles dados, a gente compreende melhor isso que está acontecendo. Então, o número 1 da nossa conversa é AI-Driven. Uma mudança onde todos nós ou vamos ter nossos assistentes, nossos suportes com a inteligência artificial, ou vamos ter nossas decisões moldadas por isto. Tá? Vamos para o nosso número 2 aqui, tá, gente? O nosso número 2 vai falar aqui do algoritmo-chefe. Um pouco do exemplo que eu dei anteriormente vai aparecer aqui de novo, mas com uma diferença, tá? Se vocês trabalham ou têm alguma relação com empresa de produção de código, de software, vocês trabalham em empresa de desenvolvimento de software, vocês sabem bem do que eu vou falar aqui, tá? Quem determina as atividades e as tarefas que vão ser realizadas é um software. Um software que programa as próximas atividades que você vai realizar. Isso tem muito a ver também com o que eu acabei de comentar, do motorista do aplicativo, que quem determina a regra de trabalho é um software. O algoritmo-chefe, ele é uma liderança, uma chefia, que assume as nossas atividades de trabalho no dia a dia. Ele começa a coordenar aquilo que a gente faz no dia a dia, ao invés da gente conduzir essas atividades. Numa empresa de software, como é que acontece? Tá? Eu tenho muitos programadores ou poucos programadores. Cada programador tem uma característica. Um programador tem mais característica de produzir código mais rápido, outro produz códigos com mais qualidade, menos erro, né? E aí o que esse software faz? Ele fica distribuindo, ele fica balanceando. Ele diz, olha, essa atividade vai para tal, esse pedaço do código vai para tal pessoa, esse pedaço do código vai para outra pessoa. Isso, dentro de empresas grandes, já é uma realidade, gente. Esse cenário de distribuição de atividade já está acontecendo. É óbvio que um cenário como esse, onde a gente passa a responder e até a lidar com um algoritmo que controla nossas atividades, a gente perde um pouco da nossa liberdade dentro desse contexto de fazer as coisas. É por isso que o impacto efetivamente desse aqui, ele tem dois impactos mais fortes. Um dele é o econômico organizacional, porque as empresas com camadas de liderança baseada em código, elas vão ter um ganho econômico. Elas vão transformar em software um pedaço disso. E então a chefia, a coordenação de atividades, que é uma remuneração, hoje uma atividade muito bem remunerada, vai concorrer com softwares. Por outro lado, o impacto social disso, né? O impacto político-social disso é muito forte. Afinal, daqui a pouco nós vamos estar falando, e já tem gente falando isso, o César Hidalgo, um pesquisador chileno muito famoso, que fala que os políticos vão ser algoritmos. Tá? Afinal, a condução de atividades, a organização de documentação, determinação de leis, a votação direta em algoritmos, em sistemas que o algoritmo poderia fazer as decisões, de alguma maneira, envolvidas nisso. Então, inclusive, quem quiser procurar referência, César Hidalgo, o nome dele, é um trabalho muito bacana sobre os políticos, ele não usa exatamente a palavra algoritmos, mas que seriam softwares, tá, na aplicação dele.
Tem uma questão importante do algoritmo-chefe que eu queria marcar com vocês nessa conversa. Aqui nós temos algumas linhas que se cruzam, tá? Mas a área branca que vocês estão enxergando é o trabalho humano. Na parte de baixo, o trabalho execucional. Na parte de cima, o trabalho de supervisão. Como eu falei antes do AI Driven, tem uma parte da nossa atividade que vai ser substituída pelo trabalho dos softwares. E como eu comentei antes, agora, nesse caso, também no caso da chefia. Então, reparem que as máquinas estão ocupando atividades ao longo do tempo, o tempo está passando, elas estão ocupando atividades. E está diminuindo o papel humano dentro dessas atividades que a gente tem no nosso dia a dia. Ou seja, a gente está sendo espremido por uma atividade automática, programática, que determina ali algumas coisas, tá, gente? Obviamente que isso não é um alarde de, acabou o trabalho humano. Não, é só que a gente tem que estar atento. Ela muda o jeito que a gente trabalha. Então, a gente precisa estar atento nesse movimento, tá? Então, nosso primeiro ponto foi nós, como profissionais que utilizam inteligência artificial ao nosso redor ou que a gente trabalha em ambientes que a inteligência artificial faz parte do trabalho. O segundo ponto foi sobre os algoritmos-chefes. Eles assumem a gestão de atividades que a gente realiza. O terceiro ponto é um ponto de muita atenção, que é sobre alucinações artificiais. Por que ele é tão importante estar na nossa sequência aqui, tá? Porque quando a gente pensa um chefe algoritmo e quando a gente pensa uma máquina que realiza parte das atividades, a gente tem que ter consciência que hoje, atualmente, as máquinas, os modelos de inteligência artificial generativa, eles alucinam. Se vocês pedirem, entrarem aí no ChatGPT e fizerem um texto e perguntarem uma citação de um autor sobre um livro, provavelmente o ChatGPT vai inventar. Ele vai inventar uma citação, muitas vezes até inventar quem é o autor daquela citação, e vai indicar uma página. Vocês encontram isso no livro tal, na página tal. Essa máquina alucina, por muitos motivos, eu até vou falar mais disso para frente, mas ela alucina, ela viaja, ela mente, ela cria histórias baseadas no contexto que ela tem. Ou a pergunta pode ter sido mal feita, ou a base de dados ela é ruim, mas pegando o ChatGPT mais especificamente como referência, tem uma regra primária no código do ChatGPT que é o seguinte: o indivíduo que está te fazendo a pergunta, o indivíduo que faz a pergunta do ChatGPT precisa receber uma resposta. E a resposta não pode simplesmente ser não sei. O algoritmo, o sistema está preparado para gerar uma resposta. O aperfeiçoamento do próprio software vai fazer com que ele tenha respostas melhores, mas atualmente vocês vão ver, ele sempre tenta dar uma resposta. Assim como a gente, se a gente não tiver uma base de conhecimento, a gente vai falhar. Então, a máquina alucina dentro desses conceitos, dentro desses critérios, tá? Obviamente que a alucinação artificial de uma máquina tem um contexto e um impacto político-social muito grande, porque ele vai afetar tudo ao nosso redor. Vamos imaginar, e vocês viram há pouco tempo algumas notícias onde apareceu uma imagem gerada pela inteligência artificial, onde tinha um determinado indivíduo que não estava nem mais vivo naquela foto. E ele aparecia no meio da multidão, um indivíduo lá presente no meio da multidão, que foi gerado pelo GPT, e aquele indivíduo, ele existiu, mas já tinha falecido. Aquela pessoa estava morta já e estava lá no meio das pessoas. Então, a gente vai demorar para perceber isso como uma alucinação. A gente vai considerar como um erro de uma máquina, mas na verdade ela está alucinando. Então, só para a gente ter uma noção de como que as máquinas falham, tá? O processo dela é relativamente simples, tá? Ela recebe uma pergunta, um texto, um prompt, como a gente está acostumado. Então, ela vai olhar para o banco de dados, tentar modelar uma resposta, conectar os pontos, e aí ela cospe uma resposta para a gente. Onde que o problema pode acontecer? Por que ela alucina? Ela pode alucinar porque ela não entendeu o que a gente quis escrever no prompt. Então, o contexto, o jeito que a gente colocou a resposta, a pergunta não foi adequada. Ela pode alucinar
porque as fontes de dados dela estão enviesadas, ou estão erradas, ou são de má qualidade, ou são de dados não qualificados. Ela pode alucinar porque o processo de aprendizagem dela foi determinado da maneira errada. Então, o jeito que a gente pediu para ela aprender tinha um viés, por exemplo, tinha uma característica que determinou elementos de aprendizado que ela considerou só coisas específicas. Vou dar um exemplo para deixar mais claro esse ponto, tá? Vamos considerar que a gente aprendeu durante toda a nossa vida só baseado num livro. É óbvio que se a gente tiver um processo de aprendizado baseado numa única literatura, a gente não vai ter outras abordagens para o problema. Tá? Então a gente vai considerar que a máquina alucinou, mas na verdade ela não aprendeu mais nada. Então ela simplesmente disse o que ela conhecia. E por último ali, tá? O que a gente fala é o erro de modelagem. Aí o que é? Um código mal produzido, né? E aí é um código, um software, problema de software. Ferramenta, um código mal produzido. Então, para a gente no mercado de trabalho, lidando com essas máquinas, ou como assistentes, ou como chefia, a gente precisa lembrar que elas vão falhar. E aí, como eu dei o exemplo agora, do chefe, do político, imagina o político que vai alucinar e vai tomar uma decisão errada para a nossa cidade, para a nossa vida, e isso a gente tem que estar monitorando como profissionais e como cidadãos, obviamente, né, gente? Esse é um item, é o nosso quarto item aqui, ele é muito interessante porque a gente está demorando para perceber que parte dos dados do nosso corpo também estão em nuvens. Né? Então, vários de vocês aqui, né, usam, já correm, praticam atividades físicas e monitoram essas performances em smartwatches, relógios, sensores, de alguma maneira. No momento que a gente está fazendo isso, a gente está gerando dados dos nossos corpos e disponibilizando em algum lugar. Tem, inclusive, empresas que coletam dados do nosso... A gente faz um teste de sangue, coleta o DNA, e a gente vai trabalhando com essa informação para saber mais informações sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde. De novo, estamos deixando dados dos nossos corpos dentro disso. Acontece que isso abre uma premissa, uma janela, que talvez a gente não esteja preparado para perceber o que está acontecendo, tá? Em todas as gerações, em todas as eras que a gente teve de avanço tecnológico, a gente teve avanço de hacking. Eu vou avançar aqui para mostrar para vocês, tá? Em todas as eras, quando entraram as redes, quando entrou a internet, quando depois entrou smartphones, quando fez parte da nossa vida as redes sociais, as coisas conectadas, câmeras conectadas, sensores conectadas. Vocês já devem ter visto os vídeos de câmeras que foram hackeadas, e tu vê o vídeo lá da cidade de Roma, porque foi hackeada a câmera da cidade. Agora, chegou a vez de hackear os nossos corpos. Se alguém tiver dados dos nossos corpos, da nossa saúde, da nossa performance esportiva, isto pode ser uma informação de valor para hackear o jeito que o nosso corpo funciona. Construção de uma vacina não adequada, construção de produtos complementares por empresas que talvez estejam usando dados dos nossos corpos e, às vezes, não necessariamente de uma maneira adequada, coletadas. Então, prestem atenção, porque os corpos de vocês agora também fazem parte de sistemas. Os dados dos corpos de vocês estão dentro de sistemas. Tá? Isso, obviamente, é um avanço que está acontecendo numa determinada velocidade, mas vamos pensar para pessoas que já usam sensores, porque para sistemas de saúde cotidiano, né, a gente já vê isso hoje no dia a dia, monitores de saúde. Então, a partir de agora, a gente tem um ponto de atenção adicional. Os hackers também vão invadir nossos corpos. É estranho falar isso, mas eu posso dar um exemplo mais prático para deixar isso mais claro para vocês, que é o seguinte. Eu estou falando aqui de dados, por enquanto, que depende de algo que pode levar ir mais longo prazo. Mas pensem numa prótese. Tá? As próteses, elas
elementos eletrônicos conectados, que, obviamente, a partir de agora também fazem parte disso. Então, a gente, dentro dos nossos ambientes de trabalho, se torna uma outra situação para a gente observar, tá, gente? Aqui um ponto que, dentro do mercado de trabalho, precisa uma atenção bem importante de vocês, tá, gente? Porque, por muito tempo, por um longo tempo, a gente recebeu recomendações para programar, fazer software, fazer código. E por um longo tempo, então entrou uma onda da ciência de dados, né? A onda da ciência de dados ela foi muito positiva, ela trouxe muita gente para o mercado, desenvolveu muita gente, fez a gente usar dados dentro do mercado de uma maneira diferente. Então tem uma relevância, é muito importante esse movimento. Tão importante que as áreas de negócio, dentro dos negócios, começaram a dizer o seguinte: não, mas espera aí, por que eu vou ter um cientista dentro de uma área de analytics, de BI, técnica, de tecnologia, e não aqui dentro da área de vendas, não aqui dentro da área de marketing? Eu quero essas pessoas na minha área. E aí eles começaram a tentar pegar as pessoas e levar para as áreas deles e tiveram dificuldade. Ou pela remuneração que era alta, ou pela resistência das áreas técnicas, ou até por idioma, né? Porque os cientistas de dados, os cientistas de tecnologia, eles têm uma linguagem diferente da área de negócio. E isso dificulta às vezes. Então o que as áreas de negócio começaram a fazer? Pegou uma pessoa de marketing e disse o seguinte: agora tu vai ser um cientista de dados, vai lá estudar as técnicas, mas tu é da área de marketing. E aí a pessoa foi lá, se formou e voltou. Então, eles começaram a fazer experimentos dentro da área de negócio e não numa área externa à área de negócio. A partir desse movimento, surge um personagem, que é um personagem que tecnicamente faz os experimentos de dados e de negócio dentro da área. Ele faz os protótipos, ele experimenta as hipóteses dentro da área de negócio, sem precisar de áreas satélites para isso acontecer. Se vocês pensarem em diversas áreas de negócio, isso está acontecendo agora. Por quê? Aqui, como vocês estão vendo, o aspecto formativo educacional é o principal, porque as áreas de negócio estão mandando os seus profissionais para dentro das áreas, para cursos de Python, de programação, de desenvolvimento, para fazer os seus próprios softwares. Então a gente está vendo um avanço muito grande nesse momento de produção de ciência dentro da área de negócio. A partir disso, muda um perfil, né? E obviamente que a gente tem que olhar como isso onde esse profissional se posiciona. Nesse gráfico aqui, tá? A área cinza vocês estão vendo bem fraquinha ali, mas ela é bem importante dentro do gráfico aqui, tá, gente? Tem um círculo cinza mais para cima. Por que ele está ali, tá? Vocês estão vendo ali, ó, 3 informações: dados, analytics e experiência na parte de cima, e ali na parte de baixo, ferramentas. O cientista de negócios, ele usa recursos informacionais, habilidades analíticas e, principalmente, o seu know-how, a sua experiência no negócio. Então, ele está mais para cima. O que diferencia ele do cientista de dados é que o cientista de dados tinha mais recursos técnicos. Então, só que ele tinha pouco know-how e desenvolvimento de negócio. Então, eles precisaram incorporar esse profissional dentro da área. Fiquem atentos, gente. Se vocês estão dentro de uma área de negócio, trabalham dentro de uma área de negócio, aproveitem essa onda para se tornar um cientista dentro desse espaço. Uma cientista dentro desses espaços. Tá? É um potencial grande de vocês fazerem o que vocês gostam, de estarem em ambientes de experimentação, como aqui na campus, dentro das próprias áreas que vocês estão dentro dos trabalhos de vocês, tá, gente? Desça aí para o nosso próximo item. O nosso próximo item aqui, tá? Ele está falando de uma mudança importante na área de analytics, na área de dados. Então, se alguém está trabalhando na área de dados, na área de analytics, fique atento. As áreas de negócio não conseguem mais consumir os dashboards que têm à disposição delas. Elas foram entupidas de dashboards. As pessoas estão pedindo dashboard todos os dias e toda hora, e ao fazer isso, está se acumulando um cenário de dashboards para todos os lados. A gente está chamando de dashboard overload. O que acontece? Acabou a capacidade das pessoas de consumirem informação e consumirem dashboards. Então, não adianta mais a gente produzir dashboards do jeito que a gente está produzindo. Então, tem uma mudança importante aqui, tá?
que ela é principalmente formativa educacional dentro da característica da gente como analytics ou da gente como profissional, para entender que não adianta eu produzir a quantidade de dashboards que a gente está produzindo. Inclusive, um ponto importante sobre isso, tá? É que com a chegada da inteligência artificial, do jeito que ela está chegando, as adaptações de ferramentas, a gente não vai ver mais dashboards do jeito que a gente está vendo. A gente vai fazer uma pergunta de negócio, o gráfico vai surgir, responder a nossa pergunta e vai sumir. Ele vai ser como um pop-up, ele vai aparecer para a gente com uma informação gráfica e desaparecer. Não tem por que armazenar o gráfico. O armazenamento de código de gráfico não tem necessidade, ele é uma resposta de uma pergunta. O código, vou inventar aqui um contexto, tá, gente? O GPT produz o código do gráfico, cospe o gráfico, mostra na tela, ok, já vi. Fecha, acabou o gráfico. Me respondeu a pergunta? Respondeu. Vai, segue a vida. Não precisa armazenar aquilo. A informação está armazenada. Quando eu fizer a pergunta de novo, vem o gráfico de novo. Eu até posso pedir para ele, tá, me lembra essa informação de 45 dias em 45 dias, mas está ali, né? Então, gente, o Dashboard Overload está acontecendo porque as pessoas estão com um grande número de informação à disposição delas, tem redundância em toda a informação que a gente está consumindo, tem uma questão do paradoxo da escolha, se eu tenho 2 dashboards, qual que eu escolho para olhar e para tomar minha decisão, né? E, obviamente, as pessoas não passaram por um processo de alfabetização analítica. Então, é difícil consumir uma informação, mesmo gráfica, se eu não tiver uma habilidade para entender o que aquela informação está dizendo. Tá? Então, se vocês, alguém aqui é um produtor de dashboards, fique atento, o trabalho de vocês está mudando. Tá? Rapidamente. Um ponto importante aqui que apareceu, esse eu vou ser um pouco mais objetivo e breve, tá? Para a gente chegar e abrir aqui para um bate-papo também, tá, gente? Um ponto importante é sobre, obviamente, a questão de privacidade, política de dados e tudo mais. Mas eu estou chamando aqui essa mudança sobre diplomacia de dados. Por quê? Porque, na verdade, eu estou falando o seguinte, a gente tem que estar atento que a gente vai ser convidado a trocar dados por coisas. As pessoas, as organizações vão nos chamar e vão dizer o seguinte, ô Capra, tu é um usuário heavy user de tecnologia, vem para cá, vem conversar comigo e me dá teus dados. Eu vou pagar uma remuneração para ti, vou te pagar aí, ó, 200, 300 reais por mês, vai cair na tua conta todo mês para te me dar os teus dados de uso do teu smartphone. Eu só quero saber como tu usa, eu vou pedir esse dado e tu tropa receber 300 reais por mês para eu por quê? Não, porque tu é um experimento, tu é um dado, e essa informação para mim, ela é muito relevante para eu criar novos produtos, melhorar meu produto, e eu vou te pagar, é uma pesquisa, eu pago um monte em pesquisa hoje, em vez de pagar para fora, eu vou pagar para pessoas que usam meus produtos. Isso que eu estou comentando é uma diplomacia do usuário como a empresa. Hoje já acontece essa negociação entre empresas e governos. Governos e governos, países e países estão trocando dados. Isso tem um impacto político e social muito grande. A relevância disso e a importância disso significa que a gente está indo além da privacidade. A gente está indo para um aspecto de negociação dos dados. Não necessariamente do que a gente considera como privacidade, porque cada um vai ter um parâmetro de privacidade aqui. Tá? E cada um vai ter um aceite de o que considera privacidade e o que não considera. E está tudo bem. Aqui eu estou falando exatamente de ter consciência a ponto de ter essa diplomacia ativa. Então, essa tendência, a abordagem, tal, essa descoberta, ela realmente se resume a uma estrutura de que as relações que acontecem de informação, que acontece de políticas e sociais e tudo mais, ela é considerada uma diplomacia. E agora a gente faz isso com dados também. Tá? Vou voltar lá na história dos dados dos nossos corpos. A gente vai fazer isso também, tá, gente? Já estou quase no final aqui, tá, gente? Que é rápido mesmo. Vocês podem navegar em todos os itens depois, ler com detalhes, entender como cada um afeta. Cada um dos itens, como eu deixei o QR Code, ele está no cantinho sempre, tá, gente? Quem não leu ainda o QR Code, pega lá, tá? Cada um dos itens diz o seguinte, olha, está aqui um plano de ação para ti para 30 dias, 6 meses e 1 ano.
porque a gente recomenda que tu faça isso, isso, isso e isso. Melhore as nossas recomendações, tá, gente? Aperfeiçoem elas, mas a gente tem ali umas recomendações. Então, acessem o relatório para complementar, tá, gente? Bom, essa aqui, tá, fala sobre gestão do artificial. A gente acabou de falar dos dashboards, mas a gente esqueceu que a gente só faz gestão de humanos. Se vocês entrarem numa empresa, vocês vão ver um monte de dashboards mostrando as métricas de performance de humanos. Esse diagnóstico fala que a gente tem que fazer gestão também do artificial. O comportamento da inteligência artificial está sendo monitorado de que forma? Está num dashboard? Está num sistema? Quem está olhando para o comportamento da máquina? Se vocês entrarem em companhias, e como eu trouxe aqui já algumas referências, eu falei de companhia por aplicativo, né? Se vocês entrarem no Uber, na empresa, na companhia, na organização Uber lá, vocês vão entrar e vão ver dashboards montados para ver o comportamento dos sistemas e da inteligência artificial ao redor do mundo. Então, a gente tem uma evolução aqui, tá? Uma linha de evolução dentro disso que diz o seguinte: a gente por muito tempo passou fazendo gestão de performance humana. A gente foi para fazer gestão de máquinas dentro de indústrias, gestão de sistemas, gestão de algoritmos, e a partir de agora a gente faz gestão do artificial. Então, precisa monitorar o comportamento dessas máquinas. Uma coisa que está acontecendo importante é a inteligência se distribuiu. A inteligência que era separada por setores, por bancos de dados, agora está acontecendo de maneira distribuída em toda a organização. O que eu estou contando para vocês aqui é que antes a gente tinha inteligências por áreas, por pessoas, e agora com sistemas integrados isso se espalhou. Então a cada vez, a cada dia que passa, a gente vai precisar olhar para compreender o que é inteligência dentro de um negócio de uma maneira mais integrada do que a gente está fazendo. Tá? As companhias estão fazendo integração de informação para poder usar isso de maneira mais integrada com inteligência artificial, como a gente está falando. Esse é meu último item, tá, gente? E aí eu abro aqui para a gente fazer um papo. E ele é um dos que apareceram dentro do diagnóstico, que eu achei muito curioso, porque eu demorei para perceber isso, tá? Talvez vocês já tenham visto máquinas de café conectadas com internet que recomendam quanto tu deve comprar o próximo café. Algumas geladeiras que já dão alertas de vai faltar tal produto, compra tal produto. Quando vocês fazem compras de produtos por aplicativo, muitas vezes a compra vocês podem, não tem necessidade de necessariamente identificar de onde está vindo, e sim o produto. Tu escolhe lá no aplicativo de produto, o produto ao invés de escolher a marca. Isso já é uma realidade que a gente está vendo hoje, tá? Por que eu estou trazendo esse ponto aqui? Porque a gente está chegando num ponto onde máquinas consumidoras começam a conviver com a gente. E eu vou dar um exemplo real aqui, tá? Vocês sabem que nos Estados Unidos, São Francisco especificamente, já tem carros autônomos circulando. Como é que vocês acham esses carros? Eles precisam parar e fazer um abastecimento, por mais que ele seja elétrico, ele precisa parar e abastecer. Será que é comigo? Para fazer o abastecimento, ele tem que escolher um posto de gasolina, um posto de abastecimento elétrico, mas ele precisa parar e fazer abastecimento. Quem que escolhe? Quem que determina onde ele vai abastecer? É uma regra, obviamente. Ou vai ser a regra do mais barato, ou a regra do mais próximo, ou vai ter uma regra de abastecimento. Então, a própria máquina vai se tornar uma consumidora. A máquina vai comprar o café de vocês na loja mais barata ou na mais próxima ou de melhor qualidade, conforme parâmetro. O carro vai abastecer o carro de vocês, ou o carro que vocês andam, num posto que é mais barato, de melhor, baseado em parâmetros. Então, o mercado de consumo vai mudar, porque além de humanos, a gente vai ter máquinas consumindo em escala. Elas vão comprar muito mais, vão comprar em grande quantidade. Isso vai mudar o jeito que a gente lida com a economia. A economia vai mudar por causa disso. Tá? A quantidade de máquinas comprando ainda é pequena, tá? Mas ela está crescente, ela está crescendo. Então a gente vê aqui já humanos
diminuindo a quantidade de compras. Isso é uma onda de consumo que o dado fala bastante, de que o consumo mudou, o jeito de consumir mudou, e agora a gente tem um elemento a mais, que as máquinas estão comprando mais. Então muda absolutamente tudo a partir daqui, tá, gente? Muda o jeito que a gente lida com o consumo, com o produto. Gente, esse era... eu passei com vocês muito rapidamente alguns dos itens, tá? Mas eu passei os 10 itens com vocês aqui, para que vocês naveguem. Ele é um disclaimer, para vocês navegarem posteriormente naqueles que fazem mais sentido. Obviamente, vocês não precisam navegar naqueles que não tem muita relação com vocês, ou que está longe da realidade de vocês. Cada um deles, gente, lembrando, tá? Tem exemplos práticos disso acontecendo. Traz lá notícias, referências de onde isso está acontecendo, em que velocidade. Então, eu consigo ver casos de uso. Tá? Consigo entender como aquilo vai afetar uma determinada área ou está afetando um determinado mercado. Tá? Eu convido vocês para desenvolverem essa habilidade analítica e navegarem nesse radar. Ao navegarem nesse radar, vocês vão estar automaticamente explorando a versão de vocês desses dados. Porque o que eu trouxe para vocês agora, a abordagem que eu trago, ela é um compilado organizado por alguém do nosso time, por nós, do Capra Institute. Mas se vocês fizerem a navegação de vocês vão fazer descobertas diferentes. Vocês vão perceber itens de maneiras diferentes do que a gente está trazendo. E isso vai estar desenvolvendo o pensamento analítico de vocês. Vocês vão ser exploradores dos dados e vão fazer as descobertas de vocês. Então, eu convido vocês para não se limitarem a essas 10 coisas que eu falei. Tá? Essas 10 coisas estão apontadas dentro das nossas descobertas, mas façam as de vocês. Explorem as áreas de vocês, olhem para o cenário de vocês através de uma forma de pensar, através de dados. Tá, gente? Então, esse é meu convite para vocês aí, tá? Que vocês explorem, observem a informação dessa maneira. Um último ponto antes de abrir aqui, seria muito legal se alguém tivesse perguntas aí para trazer para a gente abrir um papo, porque seria muito legal trocar com vocês aqui. Mas o último ponto que eu queria trazer para vocês, tá? É sobre o jeito que a gente está lidando nesse momento com esse processo de transformação. Para muitos de vocês, ou muitos de vocês aqui nessa conversa, talvez tenham, nessa apresentação, talvez tenham dito, tá, puta, legal isso, Capra, mas é futuro. Isso aqui está numa outra página, a gente não chegou nesse troço ainda, a gente não está nesse capítulo da vida ainda. Gente, a gente está nesse capítulo da vida, só que ela está aparecendo numa lente que vocês não estão enxergando. Por isso que a gente traz as provas para mostrar para vocês que isso é agora. Virou essa chave e isso está acontecendo. Eu reforço o conceito que ele não é um relatório de tendências. Ele é um diagnóstico de mudança. Tá? Ele está dizendo o que já mudou e a gente não percebeu. Porque quantos de vocês entraram dentro do Uber e não notaram que vocês estavam navegando com um profissional orientado por inteligência artificial? Aquele profissional que conduziu vocês não tomou nenhuma decisão enquanto estava com vocês. Ele só está seguindo regras, repetindo padrões que as máquinas estão mandando que ele faça. Então, fiquem atentos, porque é uma mudança que está afetando coisas que vocês estão fazendo. Eu dei o exemplo da própria prática de atividade física que vocês fazem com sensores que estão monitorando. Né? Quantos de vocês estão seguindo os treinamentos já de maneira quase olho fechado? Está me dizendo para fazer isso, vou seguir, estou me sentindo bem. Beleza, mas o quanto daquilo tem um apoio ou vocês deveriam estar questionando? Façam perguntas, questionem os sistemas que estão ao redor de vocês. Seja ele um sistema tecnológico, um sistema de trabalho ou até um sistema social político. Né? Porque eu acho que a Campus tem esse papel também de fazer essa provocação. Levantou a plaquinha lá, então, gente, perguntas. Vamos lá, alguém quer trazer algum ponto lá? Dado Schneider, tem outra pergunta ali, obrigado. Vamos bater um papo, por favor. Por favor. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Washington. Recentemente nós tivemos num evento que chama SXSW, imagino que você conheça, e muitas tendências foram apontadas lá, mas duas ressaltaram bastante. Sobre chips
computação quântica. Eu queria que você explanasse um pouquinho sobre isso. E essa questão da observação com relação... Você falou um pouquinho sobre os equipamentos que tem monitoramento. A gente usou aquele óculos da Apple lá, que tem não sei quantas câmeras, não sei quantos sensores, que monitora até o olhar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Obrigado. É o Washington, né? Desculpa. O Washington. A pergunta do Washington é muito legal. Eu vou citar um cara muito bacana dentro dessa conversa para vocês, tá? Tem um autor que estuda a parte de neurodireitos. Ele tem um trabalho profundo sobre neurodireitos baseado exatamente nisso que o Washington colocou para a gente. Por que ele estuda isso? É Rafael... Eu vou tentar me lembrar até o final para dar referência para vocês aqui, tá? Mas procurem neurodireitos, Rafael, vocês vão achar lá, ele é um pesquisador, ele não é brasileiro, tá? E vocês vão encontrar ele. Ele tem um instituto de neurodireitos, tá? Bom, o que ele diz e o que ele traz dentro desse conceito? Os sensores e a capacidade de processamento quântico, como o Ashton trouxe para a gente, está aumentando tanto que a forma de coletar o nosso rosto, nosso olhar, o nosso olho, a capacidade de coletar essa informação, possibilita que preveja o movimento dos nossos olhos, ou até, em alguns casos, no caso do Rafael, que ele provoca lá, ele diz que a gente vai conseguir monitorar até prever o próximo sonho. Porque ele começa a captar o tipo de informação e ele diz que se a gente tiver uma invasão cerebral, de cognição, né, a gente tem que estar mais atento para a questão dos neurodireitos envolvidos. Eu acho que e isso aparece num evento como esse, porque a área de saúde está acelerando muito rápido com essa questão. E, de novo, a gente traz a questão da diplomacia da informação, né, dos dados ali, né, porque quantos de nós estamos conscientes de que, ao colocar o óculos, a gente está gerando essa informação? Mais do que isso, né, gente? Vocês devem ter percebido que vários de vocês devem acessar ou no dia a dia de vocês consumir algum tipo de produto que use biometria, né, facial de vocês. E vocês já devem ter visto que essa máquina praticamente não falha mais. Vocês colocam o rosto, colocam o óculos, muda, corta o cabelo, quem pode cortar o cabelo, faz as mudanças de vocês estéticas lá, e a máquina continua reconhecendo vocês pelos traços de vocês. Ela falha muito pouco e tem muito a ver com a capacidade de processamento computacional que o Washington acabou de trazer para a gente. Então, sobre a pergunta dele, eu destacaria mais a questão de fiquem ligados com relação aos neurodireitos, mais do que a evolução do chip. Porque a capacidade do chip de evoluir matematicamente, potencialmente, é exponencial, como a gente tem estudado há muito tempo. Mas a questão dos nossos direitos invadidos em razão de uma leitura da nossa pupila, que pode estar, de alguma forma, passando uma informação que a gente não está percebendo, é muito grande, né? Então, é uma ótima pergunta e, sim, precisamos ficar ligados nisso, né? Gente, mais uma, por favor, Dado. Tem mais uma ali depois. Capra, naquele item ali, Dashboard Overload, tá? Sabe que eu sou professor de comunicação, né? Eu olhei, um monte de gente não sabe o que é dashboard, tá? Mas assim, são aqueles painéis de relatórios permanentes que ficam atualizando, etc. Tá correto? Perfeito. Tá. Painéis. Se já tinha uma avalanche de dados e a gente conhece muita gente que só fica olhando os dados e não fica fazendo nada, né? Como é que vai ser agora com esse overload, esse excesso de coisas? A inteligência artificial vai ajudar a fazer a curadoria, ou vai ser mais humana, ou vai ser humano mais inteligência artificial? Não sei se eu fui claro. Foi claro, e a tua pergunta é super legal, e obrigado, Dado, por trazer essa informação, e vou me lembrar dela bastante, porque a gente tem levado o estudo, e é super bacana trazer a questão dos painéis. Muitos de vocês são muito jovens, porque eu vou dizer agora, mas tem uma questão dos painéis à vista, que lá nos anos 70, 80, foram colocados como um modelo de padrão de acompanhar a gestão das companhias. E os dashboards são uma evolução, só que eles são móveis. A gente vê os dados se movendo e as informações se movendo, os indicadores, as métricas se movendo dentro disso. Esse excesso de informação que a gente está vendo, sim, Dado. O que vai acontecer é um pouco do jeito que a gente faz a pergunta, o gráfico como resposta vai vir automaticamente. Além de juntá-los, né? Então vem a resposta, mas talvez eu não precise juntar porque eu posso, tá bom, apaga essa.
me mostra um outro gráfico. Porque a produção desse gráfico artificialmente é muito rápido, né? Ele vai surgir, desaparecer, seleciona um, mescla esse com o 2 e segue a vida. Então, mas é interessante essa pergunta, eu até quero fazer um ponto aqui, Dado, porque é legal que tu trouxe isso, porque a gente fica pensando só no ambiente corporativo disso. Eu dei o exemplo agora da prática esportiva. Talvez vocês usem para correr um aplicativo de corrida, sei lá, Strava, da Nike, ou Garmin, seja lá qual for. Vocês devem ver todos os dias, tem um monte de dashboards disponíveis para vocês ver. E vocês já não sabem mais qual dashboard olhar. Vocês não sabem se devem olhar para a frequência cardíaca, para o pace ou para a atividade que vocês estão realizando. E a ponto de alguns desses dados, às vezes aparece para vocês, dizendo, olha, tu está cansado, não vai correr. Então tem lá um ponteirinho que mostra isso para vocês. E às vezes tu vicia nessa informação e deixa de fazer tuas atividades, considerando só aquele gráfico, quando que ele pode ser o gráfico, não ser o gráfico mais importante. Tá? Vocês ainda vão passar por dashboards de saúde, onde vai ficar monitorando o colesterol de vocês, se está alto, o colesterol total, se está baixo. E se a gente olhar isso individualmente para os indicadores, a gente vai se atrapalhar todo, porque a gente não consegue fazer leitura disso. Então, realmente, a gente precisa reduzir a quantidade de informação para tomar decisões melhores, tá, gente? O que a gente está vivendo agora é realmente um overload de informação, né? Eu vi que tem uma pergunta desse lado aqui, não sei se tem microfone aqui. Enquanto isso, eu faço mais uma aqui. Não, já chegou. Chegou, pronto. Por favor. Vamos lá, gente. Alô. Olá, alô. Tudo bem? Oi, boa noite. Boa noite. Capra, agradecer o diagnóstico que você fez da nossa sociedade. Meu nome é Michel, eu sou analista de sistemas da Polícia Federal. Vou tentar afastar para ver se melhora. Então, a pergunta que eu queria fazer, Capra, é que recentemente, provavelmente o visionário, o maior inventor do século XXI, Elon Musk, falou novamente sobre a renda básica universal, né? Falando do declínio dos empregos, do crescimento da inteligência artificial. Eu queria que você comentasse, fazendo uma correlação com o algoritmo-chefe e com as suas bias, né, as suas falhas. Como é esse cenário que você está prevendo e qual o impacto disso social e economicamente na sociedade? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Muito grande, e até vou trazer de novo aquela questão que a gente falou da diplomacia dos dados, né? Porque, na verdade, aqui tem uma questão de novamente, a gente está falando de negociação com relação aos dados e que cada um vai vender um pedacinho de si em troca de uma remuneração básica. A gente vai vender partes nossas em troca de uma remuneração básica. A gente vai trocar o dinheiro que está indo para a mídia, né, que está pagando hoje toda a mídia da forma que está pagando, e ele vai começar a nos remunerar. Né? Não é só o Elon Musk que fala isso, o Bill Gates também fala, né? São várias pessoas que estão trazendo esse tema, ele é uma tendência forte. A questão é que isto vai nos fazer ser profissionais, tá, remunerados de alguma maneira pelos dados de outras pessoas. Então a gente tem que ficar atento, porque a renda básica vai ser gerada pelos dados de pessoas que estão fornecendo seus dados para sistemas. Então o meu único ponto aqui concordo totalmente, tem uma questão de impacto grandiosa nisso, mas talvez o impacto maior seja o quanto a gente está cedendo de informação da nossa vida em troca desse negócio. Então eu ficaria atento pelos dois lados, na questão da consciência sobre isso, e também na questão, obviamente, do valor disso para a sociedade como um todo, né? Porque no momento que a gente começar a aceitar esses acordos, a gente também está se sujeitando a esse sistema,
Tá? E só para fazer uma marcação, tá, gente? Pode parecer uma coisa distante. Na Europa já tem birôs de dados, tá? Eu negocio meus dados, eu negocio a minha geração de dados com empresas, tá? E aí eu entrego meus dados para essa empresa. Eu vi que tem mais uma pergunta, mas tem uma pergunta correndo aqui para mim. Deixa eu ver se eu consigo ler ela. Vamos lá. A IA vai substituir os programadores? Vai substituir. Brincadeiras à parte, não é só brincadeira, mas vai. O jeito que a gente programa vai mudar. O jeito que a gente faz código vai mudar. A gente não vai precisar mais fazer código desse jeito. A gente vai fazer código em forma de diálogo. A gente vai produzir código em forma de prompt. Então muda a forma. Produzir código, produzir software, produzir produto, a gente vai precisar ter sempre na sociedade, no mundo, vai precisar de serviço, vai precisar de gente que faz isso. Mas, especificamente sobre a pergunta, tá? O jeito que a gente chama programadores hoje, que é produz código nessa linguagem, dessa forma, sem dúvida nenhuma vai mudar e já está mudando, né? A gente já está vendo isso mudando. A gente produz um pedaço do código, pede para o GPT produzir outra, cola tudo na mesma página, roda e sai um software rodando. Então, está em mudança. Tá? A questão é quem vai saber escrever o prompt. E até estou trazendo essa questão propositalmente aqui, tá? Porque uma das profissões que as empresas, a gente atende empresas no mundo todo, né? E as empresas estão nos procurando muito, precisa escrever o job description, o papel, o trabalho, qual é o trabalho do engenheiro de prompt. Eles estão pedindo para contratar esses profissionais no mercado que escrevem prompts, tá? Então, tem a ver um pouco com a pergunta dos programadores. Eu tenho mais uma pergunta, mais uma só, gente. Não sou eu, pronto. Tem a ver um pouco, meu nome é Kimberly, eu sou estagiária em analista de dados no Ministério. Tem a ver um pouco a pergunta que ele falou, que o CEO da NVIDIA, né, falou que a IA vai entrar no lugar dos programadores e etc. Eu gostaria de saber, para mim, no futuro, como eu posso me preparar para isso? É uma ótima pergunta, super difícil de responder. Eu não imagino que eu vou dar uma resposta que vai resolver nem o teu problema, nem o de todo mundo, mas o que eu posso dar como dica, tá, é que a gente tem que entender a fazer esse diálogo com a inteligência artificial. Então, a minha primeira dica nesse momento que a gente está vivendo é compreende, treina a interface de conversa com o prompt. Porque a forma de prompt, o formato de fazer perguntas, desenvolver questões, é uma maneira de fazer perguntas. E isto não vai diminuir. Se tu te concentrar nesta habilidade de preparar, escrever perguntas com contexto, estruturadas, não vai servir só para interagir com o IA, vai servir para interagir com tudo. Então, usa o prompt como um treino. Usem o prompt como um treino. A gente tem uma oportunidade de treinar uma nova forma de nos relacionar com essa interface digital que está chegando, tá? Tecnológica que está chegando. Gente, eu lamento, eu vi que tem mais umas perguntas, mas meu tempo acabou. Muito obrigado pela atenção de vocês e a gente se encontra por aí. Valeu! Uma instituição de referência.